Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e eu sou estudante de Química no Instituto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre pH, pOH, solução tampão e hidrólise. Na nossa introdução, temos que, na química, muitas reações acontecem em meio aquoso e o comportamento das substâncias na água pode alterar propriedades importantes das soluções. Entre elas está a variação de acidez e basicidade, que pode ser medida e explicada por diferentes conceitos, como pH, pOH, hidrólise e soluções tampão. Para iniciar, vamos falar sobre o potencial hidrogeniônico, que é o nosso pH. Temos aqui que, em 1909, Soren estabeleceu uma maneira conveniente de expressar a acidez, utilizando o logaritmo negativo da concentração do hidrogênio, que diz que pH é igual a menos log de H+. Devido ao uso do artifício matemático, menos log de H+, os valores dessa escala são positivos na faixa de concentração abaixo de 1 mol por litro. Então, se pH é igual a menos log de H+, se a gente derivar, em outra equação, temos que menos log de H+, é igual a pH. Então, log de H+, é igual a menos pH. Se elevarmos a 10 de ambos os lados, temos que 10 elevado a log de H+, é igual a 10 elevado a menos pH. Então, H+, é igual a 10 elevado a menos pH. É possível, ver ao lado aí, se vocês repararem, a escala de pH. Ela varia de 0 a 14, em que de 0 a 6 temos é ácido, em 7 é neutro e de 8 a 14 é alcalino, ou seja, ele é básico. Talvez vocês perguntem, como medimos o pH? A gente mede o pH através do pHmetro, Ao molhar o eletrodo, ele nos mostra um resultado nessa telinha, De quanto seria o pH. E através do papel indicador universal, que através dessas fitinhas, quando a gente molha na solução, ela nos mostra uma cor e a gente compara naquela escala vista anteriormente. Ao calcularmos, como que a gente calcula? Temos aqui um ácido HCl de 0,1 mol por litro, que vai formar H+, 0,1 mol por litro, e Cl-, 0,1 mol por litro. Se a gente aplicar aquela formulinha vista anteriormente, temos que menos pH é igual ao quê? Menos log de H+. Ao encontrarmos o valor de H+, que é 0,1 mol por litro, aplicamos nesta fórmula e encontramos como resultado o quê? O valor de 1. Se compararmos com a escala, o 1 seria o quê? Ácido, neutro ou básico? Se você disse ácido, parabéns, você acertou. Agora vamos falar um pouquinho sobre o pOH, nosso potencial hidrociliônico. Ele é um pouco semelhante ao pH, E nos diz que a medida da quantidade de íons hidróxido, OH-, numa solução. Ele é realmente semelhante ao pH. O pOH quantifica a concentração de íons hidróxidos e é usado para determinar se uma solução é ácida, básica ou neutra, variando também numa escala de 0 a 14. Ficou um pouco confuso, Mas, pensem o seguinte. Ele também varia numa escala de 0 a 14. Só que a escala dele é um pouco inversa. Por quê? Para pH, se temos maior que 7, ele é básico. E se temos menor que 7, ele é ácido, certo? Para pOH, temos que maior que 7, ele é ácido. E menor que 7, ele é básico. Pensem, se temos para pOH um valor menor que 7, significa que ele é básico porque tem presente mais íons OH-, certo? Então,
Se a gente pensar que H+ maior que OH-, significa que ele é ácido. OH maior que H-, significa que ele é básico. E H+ igual a OH- é uma solução neutra. Como que a gente vai calcular o pH? A gente pode pensar da mesma forma, né? Em vez de ser pH igual a menos log de H+, é o quê? POH igual a menos log de OH-. Ou OH- é igual a 10 elevado a menos POH. Então, para bases, aí a gente tem NaOH de 0,1 mol por litro, que forma Na+, de 0,1 mol por litro, e OH- de 0,1 mol por litro. Se a gente aplicar na nossa formulinha, temos que POH é igual a menos log de quê? De OH+. Quanto é nosso OH... OH+, não, gente, perdão. OH-. Quanto que é nosso OH-? 0,1, certo? Então, POH é igual a menos log de 0,1, que vai nos resultar no valor de 1. Então, talvez você já tenha notado que pH e POH têm uma pequena relação entre si. Por exemplo, a gente acabou de calcular que POH é igual a 1. E se ele é menor que 7, sabemos que ele é básico, correto? Então, na nossa escala de 0 a 14, sabemos que se ele tem mais OH-, ele vai ser o quê? Básico. Então, se pensarmos que pH mais POH é igual a 14, se ele é 1 para POH, ele vai ser quanto para pH? Né? Quanto ele vai ser? Talvez seria 13, correto? Então, pode ter ficado uma dúvida aí, né, em relação a isso, só que a gente vai entender um pouco melhor ao falar sobre a autoionização da água, né? O que acontece? A água é um eletrólito fraco que se autoioniza. Se a gente vê aqui por Arrhenius e Lewis, temos que H2O, né, vai formar H+ e OH-. O que essas setinhas nos diz, né? Que é uma reação reversível. Então, os reagentes vão se transformar em produtos e, simultaneamente, os produtos podem voltar a ser reagentes. E se a gente vê por Bronsted e Lowry, temos que a água é uma substância anfótera, né, que ela vai se comportar tanto como ácido, tanto como base. Então, a gente tem H2O mais H2O, formando o quê? H3O mais OH-. Isso aqui, né, nos leva o quê? A Kw. O que é Kw? É a constante de ionização da água, né? E a gente não se assustem com esses números, tá? Na verdade, é algo bem simples. Por quê? Essa constante, a 25 graus, nos diz que Kw é igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. E esse valor, né, ele não vai se alterar, a menos que a temperatura mude. A temperatura 25 é a temperatura ambiente padrão adotada na química para simplificar os cálculos e comparações. Então, como a água sofre uma autoionização muito pequena, o OH+, né, presente na água, vai ficar ligado a outra molécula de água, que vai formar o nosso H3O+. E a 25 graus, H3O+ é igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 14 mol por litro. pH vai valer 1,0 vezes 10 a menos 7 e pOH vai valer a mesma coisa. Então, quando a gente junta ambos, temos que pH mais pOH é igual a 14. Resumindo aí tudo isso, temos que pH é igual a menos log de H+, pOH é igual a menos log de OH-, e Kw é a relação entre pH e pOH. Sendo assim, o pH mais o pOH é igual a 14. Nesse próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos e bases. Temos que
Ácidos fortes são eletrólitos fortes, que vão apresentar ionização total. E bases fortes são eletrólitos fortes também, que também vão apresentar ionização total. Já os ácidos fracos são eletrólitos fracos, que vão apresentar uma ionização parcial e vão possuir o equilíbrio de ionização, que é o nosso Ka. E bases fracas, que são eletrólitos fracos, apresentam ionização parcial e possuem equilíbrio de ionização, que vai ser o nosso Kb. Talvez vocês estejam se perguntando o que é Ka e o que é Kb. Antes de falar sobre K e Kb, a gente vai falar sobre o K. O que é o K? É a nossa constante de equilíbrio. Pensem no seguinte: em uma reação reversível, chega um ponto em que as velocidades direta e inversa se igualam, o equilíbrio químico. O K mostra a proporção entre reagentes e produtos, onde temos a seguinte fórmula: K igual a produtos dividido por reagentes. Quando a gente faz resolve nessa questão, vamos ter dois resultados possíveis, Um K maior, um K grande, que significa que a reação favorece os produtos, e um K menor, que é o nosso K pequeno, que significa que a reação favorece os reagentes, certo? Então, vamos falar agora realmente sobre Ka e Kb. O que é o Ka? A nossa constante de acidez. E basicamente, ela vai medir a força de um ácido, e quanto maior o Ka, mais forte o ácido. Por quê? Porque ele libera H+ na água, Então, quanto mais H+, mais ácido. E para Kb, é o mesmo sentido, Só que para uma base. Então, ele vai medir a força da base e quanto maior esse Kb, significa o quê? Mais forte a base, porque ela libera mais OH- na água. Então, a gente pode concluir que quanto maior o valor de Ka, mais o ácido se ioniza em água, ou seja, mais forte ele é. E quanto maior o valor de Kb, mais a base se ioniza na água, Então, mais forte ela é. Talvez tenha ficado uma dúvida sobre por que não tem um Ka para ácido forte e um Kb para uma base forte. Veja, o ácido forte ele vai se ionizar totalmente, correto? Então, seu Ka seria um número gigantesco. Nesses casos, a gente considera a dissociação total. Então, o mesmo vale para o Kb, que é de bases fortes. Utilizamos o Ka e o Kb para ácidos e bases fracas que se ionizam parcialmente. E com eles, a gente consegue calcular o quê? O equilíbrio dessa reação.